Parece fantasia de ficção científica. Um mundo de alta tecnologia, onde a ciência poderia nos ajudar a controlar e formatar todos os aspectos de como parecemos, pensamos e sentimos. Mas os cientistas já estão trabalhando em meios de combinar corpo e máquina. Estão começando a criar o tipo de conexões que poderia aumentar nossa força, ampliar nossos sentidos e elevar nossa inteligência. Através da biotecnologia, implantes de computadores e engenharia genética, poderíamos um dia ver um novo estágio na evolução humana. No futuro, poderíamos todos nos tornar super seres com superpoderes e super beleza. Parece impossível, mas a ciência poderia fazer acontecer. Ciência do impossível. Corpo Futuro. Versão brasileira. Herbert Richards. No clássico de ficção científica Robocop, os médicos salvam um policial seriamente ferido, substituindo partes de seu corpo danificado por algo mecânico. Braços de metal, pernas de metal, audição e visão computadorizadas. No processo, ele se torna um humano desenvolvido, mais máquina do que homem. Um tipo de robô vivo, um ciborgue. Tudo bem, a situação é a seguinte. Mas poderia Robocop realmente caminhar pelas ruas um dia? Poderemos nos tornar ciborgues? Para o autor de ficção científica David Brin, já está acontecendo. Os corpos das pessoas estão se tornando menos naturais e mais artificiais o tempo todo. Para muitas pessoas, a imagem de um ciborgue é o que você vê no Robocop. Um pedaço de humano dentro de muita máquina. E isso nos faz sentir horríveis, um pouco assustados. E, no entanto, olhe para nós hoje. De muitas maneiras, já somos ciborgues. Caminhando por aqui hoje, estão pessoas que foram ampliadas pelo melhor que a engenharia pode oferecer. Se sua saúde exige, pode ter acesso a quadris artificiais, um coração artificial e outros órgãos, articulações artificiais, até ossos para substituição. Como está amplamente disponível, poucas pessoas pensam que tais recursos são incomuns. Já está igualada a outras partes artificiais do corpo, como óculos ou lentes de contato. O que a maioria das pessoas usa durante qualquer tempo é sempre aceito no final. E não chamaremos isso de ciborgue. Então poderá chegar a hora quando todos nós trocaremos pernas para poder correr até a loja e depois trocaremos por outras pernas para nadarmos. Para alguns, um futuro assim seria bem-vindo. Max Moore é de um grupo de entusiastas de ciborgues chamado de estropianos. Ele acredita que as pessoas só alcançarão seu verdadeiro potencial através de uma ligação final com as máquinas. A natureza produziu estes incríveis corpos humanos, 1 trilhão de células biológicas, corpos biomecânicos, mas acho que não deveríamos nos contentar com isso, deveríamos lutar para melhorar pelos métodos antigos. Mas é a nossa obrigação, é a nossa oportunidade de usar nossa inteligência, tecnologia, ciência para ampliar e desenvolver e refinar nossos corpos. Alguns cientistas concordam.
Dizem que estamos a ponto de testemunhar o amanhecer do ciborgue. O especialista em robótica, Hans Moravec, mal pode esperar para que isto aconteça. Ele acredita que os corpos ciborgues terão muitas vantagens sobre o homem original. Já sabemos que há materiais mais fortes do que aqueles encontrados na biologia. Um raio de titânio é mais forte do que os seus ossos. E há motores que têm poder maior para sustentar peso do que os seus músculos. Há sensores que têm maior sensibilidade do que seus olhos ou ouvidos. Como um roboticista, Moravec passa grande parte do tempo com suas máquinas. Acredita que são modelos ideais para um corpo humano novo e melhorado. Acho que as pessoas escolherão gradualmente substituir certas partes sozinhas, com equivalentes superiores, como escolhem suplementar sua pele com roupas mais quentes. Por agora, no entanto, substituições de partes do corpo são motivadas não por escolha, mas por necessidade. Aqui na Dinamarca, cientistas médicos estão estudando vítimas de acidentes a obter controle sobre os membros mortos, conectando-os a computadores. Há 2 anos, um acidente deixou o motociclista dinamarquês Brian Holgersson paralítico. Eu quebrei meu pescoço. Aproximadamente no meio do pescoço. E isso basicamente significa que estou paralisado daqui para baixo. E tenho algum movimento ainda nos meus braços, como podem ver. Posso dobrar meu braço, mas não posso esticá-lo. Brian é o ciborgue de hoje. E a tecnologia que encontrará dentro de seu corpo é tão fantástica como qualquer uma de uma história de ficção científica. Em pacientes que estão paralisados, os nervos e músculos no corpo ainda estão ativos. O problema é que o elo entre o corpo e o cérebro está rompido. Os cientistas da Universidade Dinamarquesa estão procurando um meio de controlar o corpo, assumindo as funções do sistema nervoso. Eletrodos passam a energia dos nervos de Brian por um amplificador. Pode, na verdade, ver e ouvir os nervos respondendo a qualquer pressão aplicada à sua pele. Há mais de 20 eletrodos embebidos em sua mão e braço. Cada um precisa ser individualmente sintonizado antes de ser usado. Quando os eletrodos captam sinais dos nervos dos dedos de Brian, informam ao computador para que comande sua mão a se fechar. O sistema ainda é experimental e só funciona no laboratório. Mas como se sente sendo parte ciborgue? A primeira vez que olhei para isso, fiquei surpreso. Isso é estranho. Esses objetos no meu braço, na verdade, não deveriam estar aí. Mas agora nem penso mais nisso. É algo bem natural. A tecnologia ciborgue hoje é motivada pela necessidade de substituir parte de nós mesmos que deixaram de funcionar. Porém, ciborgues futuros serão pessoas ampliadas por partes mecânicas de alto desempenho. Como seria superar as limitações físicas do corpo humano? O corpo humano como é hoje é fraco comparado com certos animais. Não podemos sobreviver em grandes extremos de temperatura, de calor ou de frio. Eu acho frustrante não poder subir até o topo do Everest sem equipamento extra. Não seria maravilhoso se pudéssemos, implantando tecnologias em nosso corpo, nos modificando, sobreviver debaixo d'água, nadar, nos mover em ambientes sem ar, nos mover nos espaços sem trajes especiais pesados, subir nas montanhas mais altas, descer nos túneis de minas profundos, explorar debaixo da terra? Estas modificações eu gostaria de ver. Imagine seu corpo controlando um aparato mecânico como faria com qualquer membro, só pensando nele. Que possíveis futuros poderiam existir
Se pudéssemos adaptar nossos corpos para realizar nossos sonhos mais loucos. Se quisesse correr para casa depois do trabalho, qual seria o meio mais rápido que poderia imaginar? Ciborgues são humanos com implantes de alta tecnologia. No futuro, ampliações mecânicas poderiam nos tornar mais fortes e mais adaptados. Como superforça, uma interface homem-máquina poderia nos dar super sentidos, visão infravermelha e de raio-x. Na natureza, muitos animais já têm super sentidos. Podem ver e ouvir coisas além do alcance dos homens. Estorninhos usam visão ultravioleta para encontrar seu par. Cobras usam infravermelho para caçar sua presa. Morcegos são quase cegos, porém podem encontrar seu caminho usando um sistema de direção baseado em ondas sonoras, um tipo de sonar. A tecnologia futura poderia ajudar os homens a adquirirem tais poderes? E se pudesse, iríamos querê-los? O exército americano certamente desejaria. O exército americano está a caminho para equipar seus soldados com super sentidos. Estes soldados estão em manobras. Mas diferente da infantaria de outras nações, eles têm uma grande vantagem. Estão equipados com o mais moderno em tecnologia de batalhas. Uma roupagem moderna blindada que dá acesso à audição e visão ampliadas. Chama-se Guerreiro da Terra. O que é excitante sobre o Guerreiro da Terra é que traz nova tecnologia. Tecnologia dos computadores, tecnologia de ampliação de luz, de imagem térmica e ser capaz de ampliar a capacidade do soldado ao ampliar algumas de suas percepções sensoriais. Além disto, o sistema do Guerreiro da Terra inclui um computador pessoal. Mapas, informação sobre o tempo, a posição da energia, tudo pode ser enviado a cada soldado diretamente via um dispositivo especial. O Exército chama de consciência da situação. Um dos aspectos importantes é o aumento da consciência da situação. Ele obtém isso através do sistema de computação. Ele obtém isso pelo sistema de mira. Ele obtém isso pelo sistema de comunicação. Ele não está mais sozinho no campo de batalha. Ele sabe perfeitamente onde está o inimigo, onde estão seus amigos. Mas este dispositivo dá acesso a muito mais. Colocado sobre o rifle, cada soldado leva uma câmera de TV, um calculador de alcance laser e uma imagem térmica infravermelha. Isto significa que os soldados podem enxergar através da névoa e da fumaça. Podem enxergar no escuro. Podem até enxergar nas esquinas. Vamos imaginar a situação onde o esquadrão, movendo-se de um local protegido e coberto, agora entra numa vila. Ao entrarem lá, passando pelos prédios, caminhando por locais escuros, olhando em salas, podem fazer isso com a capacidade do Guerreiro da Terra, olhando pelas esquinas, com o localizador de arma térmico ou com a câmera de vídeo. A visão ampliada do Guerreiro da Terra está baseada na tecnologia de sensação térmica. Isto permite que a visão de um soldado não venha da luz refletida à sua volta, mas pelo calor. Imagine os usos potenciais em civis. Corpos de bombeiros em toda a América já estão usando as imagens térmicas para ajudá-los em seu trabalho. Visão baseada no calor ajuda os bombeiros a enxergarem através da fumaça densa, identificando a fonte do fogo e detectando pontos quentes escondidos. Mas para algumas pessoas, a visão térmica seria apenas o começo.
Com sentidos ampliados, o mundo da ciência nunca mais seria o mesmo. E se pudéssemos usar infravermelho e ultravioleta, ver emissões de micro-ondas das estrelas? Acho que nossa visão mundial se ampliaria e se abriria se pudéssemos ver bem mais o mundo que já existe. Para nós é invisível, a não ser que olhemos através de instrumentos científicos. Gostaria de construir estes instrumentos em mim. Cientistas médicos estão agora desenvolvendo tecnologias que poderão nos levar a observar o mundo de uma nova maneira. Aqui em Baltimore, no Hospital Johns Hopkins, os cientistas estão dando os primeiros passos para equipar seres humanos com supervisão. Feche os olhos. Isso. Esta paciente é completamente cega. Isso, ela sofre de uma rara doença dos olhos. Ela se ofereceu para ajudar Eugênie Deruan e sua equipe com uma pesquisa revolucionária. Mais cotonete, por favor. Deruan está desenvolvendo um novo tipo de implante de olho. Um chip de visão baseado na tecnologia de computação que um dia ajudará os cegos a enxergarem. Há muitas experiências sendo feitas sobre estímulos elétricos, mas realmente não fizeram muito para colocarem dentro do olho. O motivo foi que não havia uma cirurgia que nos desse confiança para que pudéssemos realmente colocar o dispositivo dentro de um órgão tão delicado como o olho. Ainda estão nos estágios iniciais para a equipe de pesquisa em Johns Hopkins, mas já desenvolveram um protótipo de implante que é menor do que uma moeda. Temos um chip aqui que talvez possa ver, é bem pequeno. E na área do centro, a pequena área prateada no centro deste chip, que é um pouco maior, talvez, do que a minha pupila, está uma das primeiras tentativas do fabricante do chip de computador para imitar algumas das funções da retina. Para compreender como o chip de visão funciona, devemos primeiro saber como funciona o olho. Deruan explica. O olho é como uma câmera. A parte da frente do olho é como a lente da câmera. Focaliza a luz entrando para trás da câmera, que é a retina, ok? Então a retina é como o filme da câmera. E na retina há células que são sensíveis à luz. Chamamos fotorreceptores. Quando as fotocélulas estão danificadas, o olho não funciona. É onde entra o chip da visão. Colocado atrás da retina, atrás do olho, converte a luz em sinais elétricos que estimulam os centros de visão do cérebro. Nesta operação experimental, Dr. Deruan está tentando estimular o nervo óptico da voluntária com um sensor elétrico. Esse é o primeiro passo vital para fazer o chip funcionar dentro de um olho humano. Se tudo der certo, a voluntária poderá ver flashes de luz. Agora, diga o que está vendo, ok? Na sala de cirurgia, as luzes são apagadas. Tem início a parte mais dramática do procedimento. A paciente voluntária realmente verá alguma coisa? Parece um vagalume. Bom, bem focalizado. A paciente vê alguma coisa parecida com isso. O sensor elétrico está enviando flashes de luz diretamente para os nervos ópticos que se conectam ao cérebro. Pode não parecer muito, mas para uma pessoa cega é um milagre. Deruan acredita que o chip de visão estará aperfeiçoado na virada do século. Mas e depois disso? Poderá o chip de visão eventualmente ajudar a todos nós a adquirir uma supervisão? Deruan acredita que sim. Não importa para o chip dentro do olho o que está sendo dito para estimular que áreas e quando. Pode ver coisas como em raio-x, porque temos sensores que sentem o raio-x.
Ou poderia sentir muitas coisas diferentes, ondas magnéticas, quer dizer, qualquer coisa que normalmente sente. Essa informação poderia ser transmitida de volta para o chip. Tudo isso está no futuro. Por agora, De Juan sabe muito bem quais são suas metas imediatas. Como médico, se puder fazer uma pessoa cega enxergar, em oposição a uma pessoa normal ter uma supervisão, a pessoa cega vendo é uma imagem para mim que é bem mais especial do que fazer uma pessoa enxergar melhor. Usamos nossa visão durante cada momento acordados. Mas há outro sentido que usamos a cada vez que respiramos, 24 horas por dia. Nosso sentido do olfato. O nariz é uma peça incrível de bioengenharia. De algum modo, pequenos receptores nasais podem distinguir o odor preciso criado por uma molécula química em milhões. O olfato está ligado ao nosso sentido do paladar e com nossa memória. Porém, os cientistas não sabem como. Aqui no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o químico Nate Lewis tem dedicado os últimos 5 anos para esta charada do nariz humano. A maravilha do nariz humano é um sentido tão diferente. Um dia podemos tentar cheirar a qualidade de um bom vinho. Outro dia podemos tentar identificar o odor de um alimento podre. No outro, podemos saber se o óleo sob o nosso carro está ou não em boas condições. E podemos captar todos esses cheiros de ambientes totalmente diversos. E fazer isso instantaneamente com o mínimo de esforço. O mistério é que não sabemos como funciona o olfato. No início, os cientistas procuraram pistas dentro do reino animal. Cães têm um sentido do olfato 100 vezes mais sensível do que os homens. O motivo? Os narizes dos cães têm milhões de receptores a mais. Os cientistas acreditam que para cada cheiro precisa de um receptor diferente. Quanto mais receptores em seu nariz, mais odores pode detectar. Nate Lewis não estava tão certo que o olfato funcionava desta maneira. Portanto, Lewis e sua equipe começaram a trabalhar para construírem algo extraordinário. Um nariz artificial. Com a ajuda de computadores, ele buscou imitar nosso sentido do olfato. Então, como funciona o supernariz? Primeiro, precisamos gerar os vários odores e assim temos fontes de odores que são líquidos. Podemos gerar várias combinações de odores para ver a facilidade e sensibilidade que o nariz eletrônico capta, comparado com o nariz humano. Os odores produzidos quimicamente são enviados para uma gama de sensores eletrônicos projetados para imitar os milhões de receptores biológicos dentro do nariz humano. Os sensores são a chave. Há agora de 20 a 100 sensores. Cada sensor consiste de um polímero que incha quando um vapor está presente. Envia uma série de sinais elétricos para um medidor. Enviamos estes sinais, então, para um computador e armazenamos. Finalmente, o padrão destes sinais é o que o computador processa para nos dizer quanto um odor está presente e o que é. É este padrão de resposta que é novo. A pesquisa de Lewis mostra que os receptores no nariz não funcionam individualmente. Respondem aos odores em grupos, descrevendo uma identificação distinta para cada odor. Com o tempo, Lewis não vê motivos para os cientistas não desenvolverem um nariz artificial do tamanho de um microchip para aumentar o alcance e o poder de nosso sentido do olfato. Considerando o que podemos fazer agora, criando chips bem pequenos, criando retinas artificiais, cócleas artificiais, eu não vejo motivos para pensar que não poderíamos ter um sistema olfatório artificial que fosse implantado, que ampliasse o nosso olfato da mesma maneira. O resultado final do trabalho de Lewis só pode ser imaginado. Porém, no mínimo, um sentido do olfato ampliado tornaria o mundo em que vivemos um local bem mais rico e bem mais interessante.
Com chips de olfato computadorizados implantados em nossos narizes, poderíamos literalmente acordar e sentir o cheiro da brisa. Embora técnicas cirúrgicas tenham se desenvolvido, o máximo em controle futuro de forma pode não estar com o cirurgião, mas com um tipo radical de engenheiro. Alguns cientistas dizem que poderiam construir máquinas suficientemente pequenas para alterar o modo como parecemos de dentro para fora. A ideia é dramática. Seria o mais moderno em engenharia médica. Chama-se nanotecnologia e Ralph Merkle tem a chave. Nanotecnologia permitirá que combinemos e recombinemos os átomos e moléculas da maneira que nós desejarmos. A meta de Ralph é criar máquinas que possam manipular um dos menores blocos de construção no universo, o átomo. Se reagruparmos os átomos no carvão, obteremos o diamante. Se reagruparmos os átomos na sujeira, água e ar, teremos batatas. Então, como esses átomos estão dispostos é crucial para as propriedades tanto dos produtos à nossa volta, como para o nosso tecido, que também é composto de átomos e moléculas. E ao controlar os átomos que compõem nossos corpos, cientistas como Ralph poderiam nos ajudar a construir músculos ou eliminar rugas sem o envolvimento de qualquer cirurgia. A ideia da intervenção microscópica no corpo humano remonta ao clássico da ficção científica Viagem Fantástica. No filme, uma equipe de cientistas do exército, equipados com vários instrumentos cirúrgicos e uma nave especial, são encolhidos a um tamanho microscópico e injetados dentro do corpo de um homem importante muito doente. O plano é tratar o coágulo de sangue dentro do cérebro do homem. Na verdade, Viagem Fantástica não poderia acontecer. Cientistas não pretendem encolher pessoas e submarinos. Mas os engenheiros conseguiram construir o que chamam de micromáquinas. Dentes, engrenagens e niveladores tão pequenos que seria preciso um microscópio para enxergar suas partes móveis. Atualmente experimental, podem um dia surgir em computadores de pulso ou em instrumentos médicos usados em microcirurgias. Porém, as nanomáquinas que Ralph visualiza são milhares de vezes menores. Hoje, não sabemos exatamente como se parece uma máquina molecular. Temos que pensar sobre isso e descobrir o que estamos tentando realizar. Embora possam parecer com pequenos robôs, nanomáquinas não seriam construídas de metais ou plásticos. Fabricaríamos de materiais orgânicos naturais. Poderiam ser em forma de tabletes ou algum tipo de iogurte vivo. As nanomáquinas seriam tão pequenas que poderiam parar sobre uma célula como uma nave espacial sobre a Lua. Uma vez lá, a nanomáquina repararia as células envelhecidas e danificadas. Seria um mecânico molecular caçando doenças e mantendo-as sob sua melhor forma. Mas quando poderemos ver realmente estas máquinas? Ralph acredita que a nanotecnologia está sendo motivada pela tendência de reduzir o tamanho dos computadores. Se olharmos os avanços nos hardwares de computadores, veremos que têm se mantido uniformes nos últimos 50 anos. Se extrapolarmos esta tendência para o futuro, teremos que desenvolver algum tipo de manufatura molecular, talvez em 2010 ou 2020. E então, é claro, levaremos alguns anos depois disso para desenvolver aplicações médicas que poderiam ser usadas para curar nossos tecidos. É claro, nanotecnologia teria todos os tipos de usos cosméticos. Se quisesse perder peso, ou aumentar os músculos, ou se desfazer das rugas, as nanomáquinas poderiam fazer isso para você. Como? Destruindo o tecido gorduroso, ou criando novas proteínas musculares, ou substituindo células desgastadas da pele. No futuro, as pessoas bonitas permaneceriam bonitas sem qualquer esforço. Parece ótimo. Um futuro onde poderíamos alterar nossa forma tão facilmente como trocamos de roupa. Mas há um perigo. E se a tecnologia da mudança de formas caísse nas mãos erradas?
De volta ao scanner de corpo inteiro, o projetista de efeitos especiais Paul Lind especula sobre um pesadelo tipo ficção científica. A unidade pode gerar dados precisos tão rapidamente que poderia digitalizar uma pessoa e depois ser capaz de duplicar essa pessoa sem o seu conhecimento. Então poderia fazer essa pessoa fazer todos os tipos de atos violentos, caso a pessoa fosse entrar e roubar um banco ou criar algum tipo de caos. Hoje, tal abuso de escaneamento de corpo só poderia ser alcançado com a ajuda de um cirurgião plástico realmente habilidoso, usando os dados do scanner como um modelo para o seu trabalho. Mas no futuro, quem sabe? Acho que sempre que tecnologias como esta são usadas, há muitos usos positivos, há muitos usos negativos. Depende de quem está de posse desta tecnologia. A consultora de cirurgia cosmética Cindy Jackson não tem dúvida. Controlar a forma e o formato de nossos corpos alteraria nossas vidas para melhor, tornando-nos mais confiantes e mais bem-sucedidos. Ela já adquiriu uma super aparência. A era dos alteradores de pessoas já chegou. Eu olhei no espelho, mudei meu rosto e meu corpo para a imagem que desejava. Outros estão fazendo isso agora. Eu tenho clones, pessoas que querem se parecer comigo. Há mulheres que me escrevem dizendo: quero parecer com uma certa estrela de cinema, e eles tornam isso possível. Então já podemos alterar nossos rostos e corpos para o que queremos ter. Não deixamos mais a natureza ditar as regras. A ciência futura poderá nos permitir alterar nosso corpo à nossa vontade. Mas não há motivos para ter uma super aparência se vamos continuar a envelhecer e morrer. Agora, a ciência oferece uma solução para o envelhecimento através da alteração do bloco construtor básico do corpo humano, a célula. Chama-se engenharia genética. Está claro que nas pessoas há mudanças na pele, há o enrugamento, há o embranquecimento dos cabelos, a perda de cabelo. E pelo que eu sei, nada disso nos faz ficar velhos. Simplesmente acontece como uma consequência do envelhecimento. E acho que o avanço poderá chegar ao identificarmos as causas primárias. Estas células deveriam estar velhas, porém não parecem muito velhas. De acordo com muitos biólogos, professor Lenny Guarente acredita que o motivo de envelhecermos está dentro de nossas células. Experiências têm demonstrado que nossas células só podem se reproduzir um número limitado de vezes. É como se houvesse um relógio dentro de nós que está gradualmente desacelerando até parar. Muitos cientistas acreditam agora que a chave para voltar o relógio deve estar em nosso DNA. O código genético dentro de nossas células que descreve como somos montados. O que está acontecendo agora é excitante porque pode nos levar às causas do envelhecimento. Uma empresa de biotecnologia no norte da Califórnia acha que encontrou a chave para voltar o relógio genético. Seu diretor é Mike West. Costumávamos pensar que envelhecemos na verdade como qualquer dispositivo mecânico envelheceria por ferrugem e desgaste. Hoje, o campo moderno da gerontologia inclinou-se principalmente para uma compreensão da genética do envelhecimento como o DNA, que controla toda a própria vida e está por trás do que chamamos de processo de envelhecimento. A equipe de Geron concentrou-se em uma parte do DNA chamada de telomere, os cordões bem no final da espiral do DNA. Como a chama da juventude arde brilhante e começa a esmaecer, assim as células do corpo humano dividem-se e renovam-se várias vezes. E cada vez que se renovam, uma pequena parte do telomere é usada. Quando os cordões do telomere estão exaustos, a célula finalmente morre. O telomere é o estopim da vida. É um dispositivo de tempo semelhante a um estopim. É um dispositivo de tempo que progressivamente se encurta e então detona eventos ativos, neste caso, que ativamente destrói o corpo. Uma vez compreendendo o que está acontecendo com estas células, ou o que as faz envelhecer, então eventualmente será possível, eu poderia prever, construir uma intervenção, criar uma pílula, por exemplo, que deveria desacelerar o processo de envelhecimento nessas células, para que talvez nossa pele pudesse permanecer com uma aparência jovem. Uma pílula para nos manter jovens parece inacreditável. Porém, a juventude eterna não seria bom sem a saúde perpétua.
E, novamente, a engenharia genética oferece uma raiz para uma vida mais longa e mais saudável, o que parece ter saído direto da ficção científica. Este é o Hospital de Crianças de Boston. Aqui, cirurgiões estão começando a usar a ciência genética em sua batalha contra o câncer. Porém, o resultado de seu trabalho poderia ter uma implicação muito maior para todos nós. Pode deitar sua cabeça aqui. Tá bom. O cirurgião Jay Vacante viu muitas pessoas morrerem devido à falta crônica de órgãos e tecidos que poderiam reparar os danos causados pelo câncer. Vacante passou anos procurando uma solução. Tem um edema de tumor. Agora veja se consegue chegar direto aqui. Puxa. Tá bom? É só um nódulo linfático? Não, é todo o pescoço dela que está cheio de tumores. Isso tudo aqui é um tumor. Se estivéssemos tentando uma cura cirúrgica, então poderíamos realizar uma grande cirurgia para remover não só o tumor, mas todos os nódulos linfáticos envolvidos, possivelmente músculo e, em alguns tipos de caso, até a mandíbula, possivelmente, e outros ossos. Então a pergunta surge: como reconstruir alguém e realmente devolver a ele forma e função normais? Vacante e sua equipe encontraram uma resposta. E o que está acontecendo neste laboratório poderá um dia ajudar todos nós a permanecer saudáveis para sempre. Estão desenvolvendo um meio de crescer novas partes do corpo a partir do nada. Vejo uma nova era ocorrendo onde podemos realmente usar a informação que aprendemos sobre como os sistemas vivos agem, adaptá-los às necessidades individuais para cuidar de pacientes individuais. E faremos um trabalho bem melhor, fornecendo uma qualidade de vida e uma extensão de vida que nunca teríamos imaginado há 100 anos. Então, como é feito? Aqui, algumas células de um fígado humano são colocadas num cubo de um plástico especial, projetado para duplicar a estrutura complexa do fígado em um tipo de andaime. As células do fígado são alimentadas com um tipo de nutriente. Com o tempo, as células começam a se agrupar em torno do andaime em unidades de tecidos. A nível microscópico, pode-se ver as células do fígado adquirindo seu formato. As implicações são extraordinárias. Quando nossos corpos envelhecerem, poderemos simplesmente trocar as partes desgastadas por substituições recém-criadas. Então, se há uma parte do corpo em particular que envelheceu e por causa do envelhecimento não funciona bem, então podemos imaginar que poderíamos remover essa parte que funciona mal e substituir por uma parte melhor e fazer o paciente se beneficiar de uma maneira global, incluindo uma extensão de sua vida. No laboratório, a equipe de Vacante já desenvolveu muitas partes diferentes de animais. Nós fizemos novas orelhas, fizemos novas partes para o nariz e estão fazendo agora uma pesquisa dentária em Michigan. Fizemos novas passagens aéreas para os pulmões, fizemos costelas, fizemos partes da válvula do coração e vasos sanguíneos, observamos intestinos, tentamos fazer e continuamos trabalhando no fígado. Fizemos partes urológicas e assim por diante. No canto do laboratório, uma visão fantástica. Os ossos de um dedo humano criados do nada. Só precisa de músculo e carne para torná-los completo. Se pudermos fazer crescer novas partes como estas, então um dia a juventude eterna poderá estar ao nosso alcance. Mas a bioengenharia poderia fazer uma ligação tão direta entre as células de nosso cérebro e chips de computador? Os cientistas dizem que poderiam, que em 40 anos será feito. Peter Cochrane é o chefe de pesquisa da gigante de telecomunicações British Telecom. Ele diz que o poder crescente dos computadores alterará nossa visão de nós mesmos e do mundo à nossa volta para sempre.
acredita que uma ligação mental entre homem e máquina chegará mais cedo do que imaginamos. Em torno de 2015, o computador será semelhante ao ser humano. Terá o mesmo poder de processamento e a mesma capacidade de memória. Uns 10 anos depois disso, estará em nossas mesas. E uns 5 anos depois, poderemos usar esta quantidade de poder de processamento. Portanto, precisamos pensar em termos de uma memória humana ampliada. Um catador de almas. Alguma coisa que capturaria cada evento em nossas vidas. O poder de processamento do cérebro está nos lóbulos frontais. Para Cochrane, o futuro está em colocar um terceiro, um lóbulo computadorizado. Mesmo antes de chegarmos ao século XXI, está claro que o cérebro humano está inadequado para o que queremos fazer. Não evoluímos rapidamente o suficiente para acompanharmos a tecnologia. Se vamos progredir para o século XXI, então temos que procurar um terceiro lóbulo e precisará ser um processador de silício. O cérebro humano e o computador funcionam de maneiras bem diferentes, porém de um modo em que complementam um ao outro. Os computadores armazenam grandes quantidades de informações. Cada arquivo é mantido limpo, arrumado e separado. Sem prioridades, sem confusão e sem distinção. Porém, o cérebro funciona de modo diferente. Contém milhões de células como estas, enviando sinais de ida e volta em um intercâmbio mental sem fim. Podemos pensar lateralmente, podemos fazer conexões. É o que nos torna humanos. Imaginem combinarmos o poder de armazenagem de computadores com os poderes criativos da mente humana. A superinteligência estaria ao nosso alcance imediatamente. Escanearíamos livros, aprenderíamos idiomas, poderíamos adquirir novas habilidades, tudo num piscar de olhos. E cada memória que já tivéssemos estaria perfeitamente armazenada, aguardando apenas que fosse solicitada. Aqui no Instituto Max Planck, na Alemanha, os cientistas deram os primeiros passos para tornar o sonho da superinteligência uma realidade. Uma equipe de pesquisa está criando o primeiro chip de silício, projetado para ligar o poder de processamento do computador ao cérebro humano. As células nervosas que estão usando para conectar aos chips vêm de sanguessugas. Diferente de muitas criaturas, sanguessugas têm neurônios, as células centrais do processo de transporte de informações através do cérebro, não só em seus cérebros, mas por todo o seu corpo. Para os cientistas, isto torna a extração das células do cérebro muito fáceis. No momento, nós ligamos uma única célula nervosa com um único dispositivo de silício. E tentamos agora criar uma pequena rede de células nervosas com 2, 3, 4 células nervosas para conectar estas redes aos dispositivos de silício. A chave para esta experiência é pegar estas pequenas células e colocá-las exatamente nas sondas do chip de silício. Depois vem a prova de que a máquina e o tecido humano combinaram-se como um só. Quando a célula liga-se ao silício, cada vez que o nervo pulsa com um sinal, o mesmo sinal é captado por eletrodos colocados no chip de silício. Isto é apenas o começo. Combinando o armazenamento do computador com tecnologia ciborgue e engenharia genética, poderíamos um dia dispensar totalmente o corpo. O homem futuro poderia assumir a forma que desejasse. Porém, se acha que este destino é muito frio, o autor David Brin, de ficção científica, tem algumas palavras de conforto e talvez palavras de sabedoria. Acho que muitas dessas coisas acontecerão. Mas acho que aceitarmos o ciborguismo e a clonagem e todas essas outras coisas que fizemos com tantos outros poderes semelhantes aos de Deus que já temos, voamos pelo ar, fazemos a luz aparecer quando entramos numa sala usando a ponta do dedo. Esses eram os poderes de Deus, consideramos normais. E continuamos. E nos interessamos pelo que virá depois. Daqui a 100 anos, se tivermos esses poderes ciborgues,
Se tivermos cérebros magnificamente ampliados e acesso a bancos de dados de computadores para termos todo o conhecimento humano em um instante, prevejo que ainda haverá shows como esse aqui, onde nos preocupamos com o próximo passo.